Olha, participou agora há pouco de um evento online, uma sessão especial, o deputado Merlong Solano, tratando dessa questão grave no Brasil e no estado do Piauí, que é a compra de insumos e equipamentos de unidades de terapia intensiva. Deputado Merlong Solano, boa tarde, obrigado por participar aqui do Jornal do Piauí hoje. Como é que o assunto está preocupando Brasília? Aqui no Piauí, as equipes médicas se preocupam com determinados medicamentos que são necessários num tratamento na UTI. E no Brasil, como é que o assunto está sendo tratado? Equipamentos e medicamentos próprios para esse tipo de tratamento. Boa tarde, Joelson. O problema mais grave neste momento é o baixo estoque de medicamentos do chamado kit intubação em todo o Brasil, sendo que em alguns lugares já começa a haver mesmo a falta. Felizmente ainda não são muitos os lugares onde está havendo a falta dos medicamentos, porque sem esses medicamentos, anestésicos, sedativos, não é? E outros, a UTI não pode funcionar. Intubar um paciente sem sedá-lo equivale a submetê-lo a uma sessão de tortura. Então, trata-se de uma questão de extrema importância, tão importante quanto a questão do oxigênio. E nós fizemos agora uma reunião da Comissão Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, com a participação da Anvisa, dos hospitais públicos, dos hospitais filantrópicos, privados, da indústria farmacêutica nacional, muitos deputados presentes, mas uma ausência muito significativa, Joelson. O Ministério da Saúde não mandou ninguém. Veja que a gente tem, de um lado, a falta de medicamentos, e se acelerará nos próximos dias, se não for feita uma compra emergencial, e, de outro lado, o grande crescimento dos preços. Os preços subiram mais de 600% em alguns casos. De modo que uma situação extremamente grave esta que se anuncia para o Brasil se não houver uma atitude concreta por parte do governo federal. Lídia Brito. Boa tarde, deputado Merlong. Deputado, o senhor tem feito aí duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro, a forma como o presidente tem conduzido o combate à pandemia aqui no país, e a gente tem acompanhado nos últimos dias um movimento dentro do chamado Centrão, em que alguns parlamentares começam a fazer críticas, aliados começam a fazer críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor tem visto esse movimento partindo desses aliados do presidente, deputado? Eu vejo como um movimento, digamos assim, de lógica política e também de responsabilidade social. Eles fizeram uma parceria política com o governo, mas não estão dispostos a ir para o suicídio político, não é? Para você ter uma ideia, o presidente da República demorou 2 semanas para indicar o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde. É feita uma reunião como esta, o Ministério da Saúde não manda representante. O governo federal tem todas as possibilidades de comprar vacinas, de comprar medicamentos, não tem faltado recursos e nem autorização legal do Congresso Nacional para flexibilizar todas as medidas fiscais no sentido de garantir o enfrentamento da Covid-19. Então, diante de um quadro como esse, muitos deputados começam a se questionar, será que vale a pena, em nome de algumas emendas, de alguns recursos, eu ficar ao lado de alguém tão instável e tão irresponsável quanto o presidente? Para você ter uma ideia, Lídia, na reunião que agora se concluiu, houve uma concordância entre deputados de oposição e deputados da base em relação, por exemplo, à necessidade de organizar uma central de levantamento de demandas, de compras e de distribuição dos remédios mais importantes para o enfrentamento da Covid-19. E, de outro lado, a necessidade de flexibilizar o orçamento para incluir no orçamento emergencial também o Ministério da Saúde. Porque a proposta que o governo mandou para o Congresso Nacional reduz o orçamento da saúde em 22%. É um corte de quase 40 bilhões de reais, no momento em que a pandemia está se agravando. Então, não há lógica. Por isso, eu começo a perceber vários deputados da base do governo já adotando uma postura crítica em relação ao mesmo.
Deputado, boa tarde. Isso em relação à base aliada ao Palácio do Planalto. Agora, fora da base aliada, por exemplo, no manifesto dos empresários, banqueiros, ex-ministros que fazem alertas importantes e acabam mandando o recado para o governo em relação à forma como enfrenta a pandemia e também de um apelo ao Congresso Nacional para que assuma também um certo protagonismo no enfrentamento à pandemia. Esse alerta foi feito, inclusive, ontem também pela Organização Mundial da Saúde, que pede que o país enfrente de modo integrado, estados, municípios e União, a pandemia. Como o senhor acha que o Congresso pode e deve se envolver proativamente nesse momento difícil da vida nacional? Bem lembrado, Elivaldo, cerca de 1.500 pessoas, empresários, economistas, enfim, de variadas posições políticas, assinaram um documento que questiona a forma como o Brasil tem enfrentado a Covid-19 e principalmente a falta de coordenação por parte do governo federal. Pede que também o Congresso Nacional assuma uma posição de maior protagonismo. E eu concordo com as duas críticas. Acho que neste início de ano o Congresso está abandonando um pouco a postura que assumiu ao longo do ano passado. No ano passado o Congresso foi protagonista. Aprovou o orçamento emergencial, o orçamento de guerra, flexibilizou a questão fiscal, a regra de ouro, aprovou todos os recursos que o governo mandou, inclusive incentivou para aumentar os recursos, porque no auxílio emergencial, por exemplo, a proposta do governo era de R$200. O que saiu do Congresso foi um auxílio emergencial de R$600 no ano passado. Agora, quando chegou no final do ano, aquela postura de rigidez fiscalista prevaleceu, e eles deixaram de considerar que a crise não estava resolvida. Pelo contrário, ela recrudesceu, ela aumentou a partir de janeiro. Então, nós temos que voltar agora a essa postura mais proativa do Congresso Nacional. Entre elas, essa medida de flexibilizar o orçamento para incluir o Ministério da Saúde, ou seja, permitir que o Ministério da Saúde possa aplicar mais do que o que está previsto na emenda do controle de gasto, no teto de gasto. E voltar pelo menos ao orçamento do ano passado, o que implica em colocar mais 40 bilhões de reais na proposta de orçamento que o governo mandou para casa. E, de outro lado, os economistas criticaram muito fortemente a falta de iniciativa do governo, até questionando que o preço da vacina, comparativamente aos enormes prejuízos que ela pode evitar, é pequeno. E não está faltando dinheiro para o governo, viu? Nós aprovamos 22 bilhões de reais para o governo comprar vacina e ele não aplicou quase nada disto ainda. A Pfizer ofereceu a vacina em agosto do ano passado. O governo não queria comprar a Pfizer, não queria comprar também a vacina Coronavac. E aí, nós estamos nessa situação dependendo só da Coronavac e de umas poucas vacinas entregues pelo Instituto do próprio governo, que apostou numa única vacina, a da AstraZeneca. Então, Elivaldo, é isso. O Brasil está demonstrando muito cansaço com a atitude irresponsável do presidente Bolsonaro na condução desta pandemia que já matou cerca de 300 mil pessoas no Brasil. Quero agradecer ao deputado Merlong Solano. Muito obrigado, deputado, pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí de hoje. Boa tarde. Boa tarde. Bom, e ainda, levantando essas discussões todas, queria falar um pouco com vocês sobre esse protagonismo do Congresso, que citou agora Merlong Solano. Nós vivemos o protagonismo do Congresso com dois nomes do Democratas no ano passado, até o ano passado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Agora, dois nomes, mais ligados ao Palácio do Planalto, assumem o comando do Congresso Nacional. Que relação você vê entre essas duas características, Lídia? Ou a característica do ano passado e essa nova característica com nomes mais ligados ao Palácio do Planalto? Agora é uma outra realidade, Joelson, quando o presidente da Câmara e o presidente do Senado estão alinhados, ao presidente Jair Bolsonaro, e o Congresso se vê agora diante, agora dessa nova onda, vamos dizer assim, da pandemia, precisando tomar essas decisões, já que por parte do governo federal, o que a gente acompanha, muitas vezes o que os críticos colocam são omissões, do governo em determinados pontos de combate à pandemia. O que se espera do Congresso é que o Congresso possa aprovar, essas leis, essas matérias e aí de alguma forma tentar atuar
enquanto o governo vive aí esse dilema de até agora, Joelson, muitas vezes até mesmo negar, por exemplo, como a gente vê, a eficiência da vacina, negar questões simples como o uso da máscara, né? Agora, Livaldo, no meio da entrevista, o Merlong tocou num ponto que foi a forma como aliados, de alguma maneira, fizeram críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Ele deve estar se referindo, obviamente, à declaração de Ciro Nogueira Filho, presidente do Progressistas, da Folha de São Paulo, onde ele disse que o governo federal teria errado ou perdido, abre aspas, perdido na narrativa da Covid-19. Em outras palavras, olha, independente de estar certo ou errado, no debate o presidente tem perdido. E seria mais ou menos isso que teria dito Ciro Nogueira. Mas ele garantiu que estará com Jair Bolsonaro em 2022, Elivaldo Barbosa. Os aliados, eles têm essa situação de cansaço até na relação com o presidente, em razão do comportamento do chefe da nação em alguns momentos, principalmente nos acenos que faz para sua ala mais ideológica, digamos assim, que sai um pouco, destoa um pouco do que os aliados esperam do governo em relação, por exemplo, ao enfrentamento da pandemia nesse estágio atual. Por isso é que os líderes do Centrão começam a se manifestar no sentido de levar o governo para o leito que eles consideram o correto no enfrentamento à pandemia, o mais sóbrio, digamos assim. Isso não representa, como o próprio senador revelou na entrevista à Folha de São Paulo, um desembarque do Progressistas da base aliada. Agora, é claro que isso não pode aceitar tudo que é feito atualmente, senão a pecha do negacionismo acaba respingando também nesses partidos aliados. Veja só, Joelson, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, eles assumiram a Câmara e o Senado, respectivamente, com o carimbo do Palácio do Planalto. Mas já começam ali a passar uma flanela ali, a lustrar, tirar, a remover esse carimbo, com manifestações do tipo exigir do governo uma postura mais consequente em relação à pandemia, mais sóbria. O próprio presidente do Senado informou que uma visão negacionista ou pensamento negacionista é uma visão macabra da pandemia. Arthur Lira também, da mesma forma, cobra atenção na definição do Ministério da Saúde, por exemplo. Parece que não digeriu bem a mudança que está ocorrendo do Ministério. Enfim, é uma situação que já sinaliza para uma certa instabilidade na relação do governo com o Congresso. E Joelson, e eu conversei hoje pela manhã com o senador Ciro Nogueira e ele fez questão, Elivaldo, de deixar claro que é contra essa postura do presidente Jair Bolsonaro de negar o uso da máscara, de em alguns momentos provocar aglomerações, né? O que a gente observa, Elivaldo, é que essas lideranças, elas estão aí, de certa forma, preocupadas, né, com o impacto que essa postura do presidente Jair Bolsonaro pode ter no futuro, né? E quem sabe em 2022, né? Porque algumas dessas lideranças, como o próprio Ciro Nogueira, vão disputar e cargo Ciro pode ser candidato ao governo do estado em 2022.